Olá, bem-vindos novamente. E aí, será que ser adulto é pagar boleto, fazer dinheiro, morar sozinho ou mesmo constituir uma família? Certamente que tudo isso faz parte do pacote. Mas se você faz parte da turma que já faz tudo isso, mas vira e mexe, você se pega, né, naquela situação assim, ai, coitada de mim, oh meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Ou até mesmo corando de embaraço, fica até o final deste vídeo e entenda como fazer para começar a desmanchar esse nó e se tornar uma melhor versão de você mesmo. Eu sou Carla Nascimento, sou psicóloga e você está no A Posteriori. Este é um canal dedicado a provocar reflexões e, quem sabe, te ajudar a estar mais confortável em ser quem você é, onde quer que você esteja. A propósito, deixe seu comentário aqui embaixo, ou a sua pergunta, que as perguntas poderão se transformar em um conteúdo que poderá ajudar você e a milhares de outras pessoas. Então, e o que define ser adulto? O que é adultez, afinal? Bom, do ponto de vista legal, o tempo. Quando a gente completa 18 anos, tornamos-nos adultos aos olhos da lei. E olha, melhor não fazer muita bobagem não, hein? Do ponto de vista biológico, demora um pouquinho mais. Nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos. E ele é dividido, né, como você sabe, em vários lobos. E a parte mais externa é o córtex. Né? O córtex significa casca. Né? É o que a gente chama de massa cinzenta. Né? Ele chama massa cinzenta porque a cor dele é meio acinzentada. Tá, mas do córtex, o que interessa pra gente aqui agora? O córtex frontal. Onde que fica esse córtex frontal? É aqui a parte mais da frente de todo o córtex, aqui. Ele é bem atrás da testa. E ele é responsável por uma série de coisas que a gente chama assim de mais adultinho, digamos assim, né? Como, por exemplo, frear a impulsividade, lidar com frustração, adiar recompensa, regular emoções, cumprir combinados, cuidar da gente mesmo, cuidar dos outros, fazer avaliações da gente e do mundo de forma assim mais assertiva, calcular risco, entender melhor como o outro se sente, e é como o outro se sente, tá? Não é como eu me sinto no lugar do outro, porque é diferente. E um monte de outras coisas que a gente chama de mais adultas, né? Pois é. E aí, é muita coisa, né? E muita coisa de gente grande. E aí, né, assim, o cérebro vai desenvolvendo, e aí quer dizer que quando é que a gente tá com isso mais ou menos pronto? Não tão cedinho. Lá pelos 25, 30 é que o córtex frontal, ele já tá mais prontinho, mais amadurecidinho. Né? Mas e aí? Né? O que isso tudo te importa? Deve estar se perguntando assim, gente, mas o que eu quero saber esse negócio de córtex, tá, povo, agora eu só falo em córtex, né? Que história é essa? Córtex pra lá, córtex pra cá. Então, isso é importante sim. Isso é importante porque quando a gente está em desenvolvimento do córtex, ou seja, antes de estar com ele desenvolvido, a gente não tem um monte dessas habilidades, né? E a gente sabe muito bem que isso tem consequências. Mas aí você pode me perguntar, mas e aí? Lá pelos 30, assim, eu já sou adulta? Aí eu vou responder, não necessariamente, não necessariamente. Porque quando trata da gente, né, de humano, a gente não é assim tão linear e tão simplinho. Existe uma gigantesca complexidade. E complexidade não significa confusão, não significa difícil. O que significa é que tem um monte de variável e o entrelaçamento dessas variáveis. E isso gera milhões de combinações. E cada combinação tem, né, um desfecho. Mas é aí que mora a graça. Porque assim, ó, nossa biologia, ela não está no vácuo. Né? Não é assim, cheguei aos 30 e aí agora eu estou pronta. Não é assim. Por quê? Porque biologia, né, como eu acabei de dizer, ela não está assentada no vácuo, não está assentada no nada. Ela está assentada nas nossas experiências desde o início da vida. E quando eu estou falando de início, eu estou falando de início mesmo, assim, desde o útero da mamãe, lá, bebezinho e tal. Então, isso é complicado? Mas é aí que está a graça da coisa, né? Porque assim, com essas milhares de combinações, o que acontece é que nós somos únicos. Por isso somos únicos, inclusive. Né? Então, assim, não tem ninguém
que tenha combinações iguais, que viva. Vamos pegar dois irmãos, duas pessoas que nasceram dos mesmos gêmeos, se você quiser, não importa. Duas pessoas com os mesmos pais, passaram pelas mesmas situações, elas não terão as mesmas experiências. Por quê? Porque as nossas experiências também não estão livrinhas assim, descomplicadinhas. Vou dar um exemplo para ficar menos abstrato. A gente, duas pessoas olham a chuva. Uma vai falar assim, nossa, que chuva mais romântica. E a outra vai dizer assim, nossa, que chuva mais depressiva. E aí? A chuva é romântica ou a chuva é depressiva? Nenhum dos dois, né? Porque chuva é chuva. Então, depressiva ou romântica é interpretação. Nosso acesso à realidade, ele está sempre mediado. A gente não tem um acesso sem mediação. Tudo que a gente vive está mediado por uma série de lentes que a gente vai construindo ao longo da vida. E essas lentes, claro, vêm das nossas experiências, dos nossos, entre aspas, traumas e por aí vai. Então, não basta ter uma maturidade biológica para dizer que é adulto. A maturidade biológica, ela é, claro, necessária, mas ela não é suficiente. E aí, para complicar, que tinha só mais, tem a psicologia. Do ponto de vista psicológico, ser adulto é, claro, além dos óbvios, fazer dinheiro, responsabilidade pelos gastos, cumprir promessa, cumprir compromisso, amadurecer cronológica e biologicamente e tal. Ser adulto, do ponto de vista psicológico, pressupõe uma infinidade de atitudes que eu vou resumir como estar confortável e ser quem você é, seja lá onde quer que você esteja. Você vai ouvir isso milhões de vezes, eu vou repetir isso milhões de vezes. E aí, você fala assim, nossa, tá, mas o que significa isso, E aí eu pude responder, olha, é só uma frase, mas essa é uma frase que dá pano para manga, porque ela não é simples. E aí vai gastar um bom tempo e alguns vídeos para a gente falar sobre essa frase de forma satisfatória. Porém, vamos começar com algumas reflexões. Comecemos com a famosa autoestima. Não podia faltar, Não podia faltar. E o que é autoestima? Bom, uma maneira muito simples de definir é a atribuição adequada de alto valor. Não é autoimportância, de certa forma até é, mas é uma atribuição adequada, e a palavra, o enfoque que está no adequado, de alto valor. E aí, como é que a gente sabe se a gente tem uma boa autoestima ou não? A gente tem alguns caminhos. Bom, uma diquinha assim é assim, ó. Você desnivela? O que é desnivelar? Desnivelar é quando você se compreende menor ou maior do que alguém em alguma situação. E olha, tanto faz, tá? Desnivelar para cima, desnivelar para baixo, dá tudo mesmo. Os dois a mesma coisa. Então vamos trazer mais exemplo concreto, assim, para ficar ficar mais palpável, digamos assim. Vou te fazer algumas perguntas. Você se sente embaraçado ou constrangido em alguma situação do dia a dia? Tipo assim, ó, falar com o chefe, conhecer uma pessoa nova, ir uma festa na qual você conhece umas poucas pessoas, receber uma crítica ou um elogio, falar em público, demonstrar suas habilidades ou inabilidades. Você se sentiria melhor se você tivesse um carro melhor? Você se sentiria mais importante estando em presença ou sendo conhecido de alguém importante? Se você fosse mais rico, isso melhoraria sua autoestima? Quando você está mais bem vestido, você se sente mais valorizado? E o seu trabalho? Se você fosse chefe do seu chefe, isso mudaria sua autoconfiança? E o seu conhecimento? Você sente necessidade de mostrar o seu conhecimento nas mais diversas situações? Ou mostrar aqueles livros, entendendo que assim você será mais valorizado? Bem, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, é bem possível que a sua autoestima não esteja
tão boazinha. Falta alguns passinhos para que você esteja assim no que eu estou chamando aqui de adulto. Por quê? Porque a medida de uma boa autoestima, ela não pode estar fora, ela precisa estar dentro. Ou seja, são os outros que vão te dizer o que você vale ou não. Não são os outros que vão medir quem você é ou não. E aí é qualquer outro, tá? Essa medida não pode ser do outro, e qualquer outro, pode ser até o outro imaginário, assim. Não pode ser esse outro que estabelece seu valor. E todas essas coisas, todas essas perguntas, são valores, são coisas, né, que algumas pessoas podem colocar valoração nelas, mas elas estão lá fora. Elas não podem dizer quem você é. E aí, né? E não há como ser adulto sem ter uma boa autoestima. Sabe por quê? Porque senão a gente fica à espera de alguém que incessantemente reconheça nosso valor. E você está sabendo, né? Só infante, só criança é que espera que os pais ou alguém lhes dê estrelinhas, estrelinhas. Lembra da professora que dava estrelinha? Que digam que você agiu bem ou não agiu bem. Que dê parabéns ou não dê parabéns, não é mesmo? E aí, assim, quantos lá de fora que vai precisar de ir para isso, né? Vamos para outros indicativos. Você se pega algumas vezes sendo arrogante ou prepotente? Você acha que para ter a sua opinião, a sua vontade atendida, precisa ser assim, na marra? É preciso falar mais alto para ser ouvido? Você se sente confortável em dizer não, em expressar pedidos, desejos, necessidades de modo claro, sem acusações ou reclamações? Bom, nós vamos aprofundar em cada um desses tópicos nos próximos vídeos, porque está pano para manga, né? Mas, bom, como serão os próximos vídeos, é bom você já se inscrever aqui no canal, já ativar o sininho, já, né, mandar um comentário ou outro. Para quê? Para você não se esquecer dos próximos vídeos, não perder nenhum. E também, por favor, compartilhe. Bom, por hora, né, vai dar pano para manga, mas por hora eu vou deixar aqui alguns exercícios para você se perceber melhor, desenvolver uma autoestima bacana, tá? Esses exercícios são assim um começo, um pontapé inicial, para que você comece a se pensar, se perceber melhor. Primeiro, faça uma lista de sucesso. É isso mesmo, a lista. Faça uma lista de sucesso. Relacione nessa lista suas conquistas. Olha, essa lista pode ser assim, no computador, no papel, na sua cabeça, no celular, onde você quiser. Você pode de trás para frente, de frente para trás, você pode começar do começo da sua vida, do final da sua vida para o começo da sua vida, e salpicando um aqui, outro ali, não tem problema, não é importante isso. O importante é que você se lembre de situações em que você obteve sucesso. O que eu estou chamando de sucesso, tá? Vou começar lá de trás. Lembra quando você aprendeu o alfabeto? Lembra quando você começou a escrever? Que a gente tinha aquele, né? Você tinha aquele pontilhadinho assim, letrinha A. Pontilhado de letra A que você tinha que vir com um lápis e circular dentro da letrinha A. Lembra como é que isso era difícil? Lembra como é que você penou para conseguir fazer isso certinho dentro do risquinho, assim, não sair tremido? Pois é, aquilo lá foi muito difícil naquela época. Hoje, isso é tão normal e tão comum e tão banal que você nem lembra disso. Pois é, são essas pequenas coisas e outras coisas grandes também, mas dessas pequenas principalmente, é que precisa de se lembrar e de incluir na sua lista. Por quê? Porque hoje isso é automático, você não se lembra mais, mas cada vez que você lembra de uma situação em que você era muito difícil lá e que depois de um tempo ficou super simples, super tranquilo, isso vai criando uma caixinha, né? Uma lista de sucesso. Vou deixar a lista de sucesso. Para quê? Um estoque de conquista. Para quê? Eu gosto de pensar na autoestima como se fosse uma caixinha. Uma caixinha que às vezes está sem fundo, ou então está com esse fundo esburacado. E aí o que acontece? Quando um elogio cai numa caixinha que não tem fundo, ele
não fica ali, ele não é estocado. Por isso, essa lista é tão importante, porque essa lista vai, com o tempo, fazendo um fundo nessa caixinha. Para quê? Para que essa autoestima fique bacaninha e legal. Porque aí, se vier um elogio, quando vier e se vier, ele é uma cereja do bolo, né? E cereja de bolo precisa de bolo. Então, a caixinha, a autoestima, é o bolo, entendeu? O outro te valorizar, o outro apreciar o que você faz, isso é a cereja. E aí, eu gosto também de pensar nisso como um retrovisor. Não sei se você dirige ou não, mas se você não dirigir, conhece um monte de gente que dirige, você já anda de carro também. Então, você sabe, o carro tem retrovisor dentro, 2 nas laterais. Para que serve o retrovisor? É para eu ficar olhando para ele o tempo inteiro? Claro que não, né? Porque senão você bate. É para que você olhe de vez em quando para eles, para quê? Para dirigir melhor para frente. Então, essa caixinha, esse estoque de sucesso é para que você, quando estiver numa situação mais desafiadora, você se lembre que neste momento parece que essa situação está assim, é a maior dificuldade que você já teve. Mas não é, te garanto que não é, tá? Ela é tão difícil quanto a primeira lá que você teve, que era ficar em pé e caminhar. Você nem se lembra como é que foi difícil ficar em pé e caminhar. Nossa, você não tem noção da quantidade de estruturas que a gente precisa para manter a gente de pé. Nosso cérebro tem, assim, infinidade de neurônios, axônios e terminações e por aí vai, e de combinações, para quê? Para que a gente possa ficar em pé. Então, até isso que você não sabe o quão difícil você conseguiu fazer, né? Em algum momento, né? Para quem já não anda mais e tal, mas que em algum momento conseguiu. Se não for ficar em pé, pode colocar nisso qualquer outra coisa. Então, quando você estiver numa situação mais desafiadora, você se lembrar que um dia teve uma situação tão desafiadora quanto e que hoje parece assim banal e insignificante. Então, essa dificuldade gigantesca que você está vendo agora, ela nada mais é do que uma coisa que você ainda não faz, ainda não sabe. E também eu gosto de dizer que é o seguinte, né? Conhecimento não brota lá na cabeça da gente. A gente não acorda um dia, aos 30 anos, ou sei lá quantos anos, e fala assim, vou tocar piano. E aí senta no piano e toca maravilhosamente bem. Tem gente que acha que é assim que acontece, né? As coisas brotam. Se você toca piano é porque assim, magicamente você começou a tocar piano em algum momento da sua vida. Se você é, sei lá, um designer gráfico, magicamente você brotou na sua cabeça. Mas a gente sabe que, né, não é raio que cai na cabeça, né? Conhecimento é alguma coisa que a gente desenvolve. Então, a gente só pode saber aquilo que algum dia a gente foi exposto a. Não tem jeito de saber alguma coisa sem que eu tenha sido exposta a ou tido a oportunidade de aprender aquela coisa, né? Porque vou me repetir, conhecimento não brota na cabeça, tá? Segunda coisa, qual a razão de te dar tanta angústia quando você tem que colocar limite ou dizer não? Já pensou nisso? É uma coisa muito importante para você pensar. Eu vou te responder de uma certa forma, porque te dá elementos para que você amplie o horizonte perceptivo, para que você amplie seu horizonte de perguntas, porque a gente está aqui para aprender a fazer pergunta, né? As respostas são impulsos para novas perguntas, né? Uma das razões para que a gente tenha tanta dificuldade para dizer não é que a gente tem uma fantasia inconsciente de que se a gente disser não, se a gente colocar o limite e tal, a gente vai perder o amor daquela pessoa se a gente contrariá-la, né? Aí a viagem, né? A gente pensa assim, tá, com o filho, com o pai, com a mãe, fica um pouquinho mais próximo, mas aí a coisa escalona, né? Ela toma uma proporção que vai muito para além do razoável. Né? Porque assim, flanelinha, a moça lotérica, o padeiro, o açougueiro, o trocador do ônibus, o motorista e tal, assim, se eles deixarem de te amar, né? Muda o que é na sua vida, né?
As pessoas mais próximas, você pode até pensar assim, nossa, se meu pai, se minha mãe e tal, deixar meu filho, deixar de me amar, isso vai mudar minha vida. Mas aí tem uma outra pergunta para você. Se você disser não para essas pessoas realmente vão deixar de te amar? Faz o teste. Começa com os mais próximos, não para a angústia não ficar tão grande. Começa com os mais longínquos, assim, digamos, né? Começa com o padeiro, o açougueiro, flanelinha, etc. O colega de trabalho é muito chato, aquele super inconveniente, começa a colocar limite, porque assim, se ele deixar de te chamar, vai ser até um favor. Começa com esse, porque aí você vai perceber duas coisas. Primeiro, que você não esfacelou, você não virou pozinho, você não morreu, não explodiu, não aconteceu nenhuma catástrofe quando você colocou um limite naquela criatura. A segunda coisa é que a pessoa também não morreu. Ela não esfacelou, ela não explodiu, ela não implodiu, ela não caiu num vácuo, porque a gente tem duas fantasias, né? Uma que vão deixar de nos amar e outra que a gente vai matar alguém se a gente colocar um limite nela. A outra coisa que pode fazer recuar é assim, será que a gente não está querendo ficar polindo aquela imagenzinha de bonzinho, boazinha, né? E aí eu vou te remeter lá para o site, vou deixar aqui embaixo a indicação, o link para acessar mais fácil. Lá no site tem um artigo que chama Quem Sou Eu? E ele vai tratar muito desse lustro na autoimagem, né? Então vale a pena ir lá e conferir, tá? Mas aí, voltando, experimenta lá, experimenta e vai percebendo que nada de mal acontece, pelo contrário, né? Finalizando, assim, parece que são coisas muito simples de fazer, parece, mas elas não são, dá muito trabalho, mas eu também sempre digo uma coisa, se a gente quiser que o barquinho desça o rio, não precisa fazer absolutamente nada, mas se a gente quiser subir o rio, precisa remar. E a gente se transformar em quem a gente é, se a gente quiser ficar confortável em ser quem nós somos, é preciso remar, dá trabalho, dá muito trabalho. Então, boa viagem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!